Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa segunda aula de fatoração, que essa segunda parte de fatoração que eu estou te explicando, são as técnicas que vêm dos produtos notáveis. Então, vamos para o trinômio quadrado perfeito. Eu quero que você reconheça bem essa expressão aqui. É uma expressão já conhecida por nós, porque é um produto notável conhecido. Então, vamos com calma, ó. Quando eu te dou uma expressão desse tipo aqui, que está no segundo membro, você deve saber como desenvolver. Isso aqui é um produto notável, então você faz o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo. Lembra dos sinais? Os sinais, claro, dependem de quem a gente está falando, né? Se aqui no meio tiver o sinal de mais, então você coloca mais. Se no meio tiver o sinal de menos, você coloca menos aqui. Esses dois sinais são os sinais do segundo termo. E o último termo sempre tem o sinal positivo. Tudo isso que eu falei até agora já é conhecido por nós. Nós sabemos fazer esse caminho aqui, ó, o caminho de volta, porque esse caminho é um produto notável, é o desenvolvimento do produto notável, do quadrado da soma e do quadrado da diferença. Bom, agora a gente vai fazer o caminho inverso. O caminho inverso é um pouco mais complicado, porque o caminho inverso trata-se de uma fatoração. Então, quando eu te der essa expressão que está aqui na esquerda, você tem que pensar o seguinte, ó. Nós temos um quadrado mais um quadrado e um termo no meio. Claro, porque é um trinômio, não é? Então, se for um trinômio, a gente vai ter que verificar se esse trinômio é um quadrado perfeito. Nem todo trinômio é quadrado perfeito. Lembra que alguns trinômios podem ser produtos de Stevin, que nós já estudamos. Quando é que eu vou saber que um trinômio é quadrado perfeito? Você vai fazer o seguinte, ó. Tenta extrair a raiz quadrada de um dos termos. Nesse caso aqui é possível extrair a raiz quadrada do primeiro e tenta extrair a raiz quadrada de outro termo. Nesse caso aqui também é possível extrair a raiz quadrada agora do último termo. Bom, quando você fizer a extração das raízes, isso ainda não quer dizer que é um trinômio quadrado perfeito. Quando você fizer a extração das raízes, você precisa verificar se é possível encontrar o duas vezes o primeiro vezes o segundo aqui. Então pense assim, extraindo a raiz do primeiro, você vai ter que encontrar o valor de A. Ótimo. Extraindo a raiz do segundo, você vai ter que encontrar o valor de B. Ótimo. Aí você vai pensar, bom, será que duas vezes o primeiro vezes o segundo vai gerar esse termo aqui? Ora, se isso for verdade, então isso é um trinômio quadrado perfeito e você pode escrever então a maneira, o inverso do produto notável que você já conhece, né? Você pode escrever dessa forma que está aqui. Bom, essa é a teoria. É claro que é muito difícil a gente entender só pela teoria, usando essas letras aqui. Vamos tentar fazer exercício e ver se você consegue enxergar essas ideias aqui. Bom, o primeiro exercício é esse aqui que eu separei. Vamos ver. 4a ao quadrado mais 4a mais 1. Bom, então vamos tentar descobrir se isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Primeiro pense assim, pense nas outras técnicas de fatoração que nós estudamos. Será que dá para pôr em evidência? Não, não dá para pôr em evidência. Será que há uma diferença de quadrados? Não, nem sinal de menos tem aqui. Será que dá para fazer agrupamento? Não, agrupamento é quando tem quatro termos, lembra? Aqui só tem três. Ah, então vou tentar fazer Stevin. Olha, até a gente poderia tentar fazer Stevin aqui. Só que o Stevin é interessante tentar fazer quando esse termo é igual a 1. Fica mais fácil de fazer o Stevin.
Não que seja impossível fazer steving aqui, eu até sugiro você tentar, mas não acho uma boa ideia agora. Quero explicar para você a outra técnica, que é a diferença, que é o quadrado da soma. Então vamos lá. Primeira ideia, isso aqui é um trinômio. Olhe para o primeiro termo, tente extrair a raiz quadrada. Olhe para o último termo, tente extrair a raiz quadrada. Você é capaz de fazer isso? Acho que é tranquilo, né? Você extrai a raiz do primeiro, ótimo. Extrai a raiz do segundo, ótimo. Isso aqui é possível. Bom, a raiz de 4a quadrado é 2 vezes a. Ok. A raiz de 1 é 1. Muito bem. Então você pensa assim, bom, Egg, se eu sou capaz de extrair essas raízes, então eu posso usar a técnica que você ensinou, que é o quadrado da soma. Não, mas espera aí, ainda não terminou. Você precisa fazer essa conta aqui, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E aí você pensa, será que 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar isso que está aqui no meio? Vai. Nesse caso aqui, vai dar. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar 4a, que é exatamente a expressão que está aqui no meio. Ótimo, entendi. Egg, acho que entendi. E agora? Se deu tudo certo. Então, se deu tudo certo, nós podemos aplicar a técnica do quadrado da soma. Como é que isso funciona? Deixa eu apagar isso aqui tudo. Depois que nós fizermos tudo isso, então isso pode se transformar no quadrado da soma, que é exatamente isso aqui, ó. Eu vou fazer o quadrado com o sinal de mais no meio. Aqui está. Você entende por que é sinal de mais no meio, né? É sinal de mais no meio por causa deste sinal aqui. É o sinal do segundo termo, é o sinal do termo central. Então aqui vai ser mais também. Ok, então, extraindo a raiz do primeiro termo deu 2a. Eu vou colocar 2a aqui. Deixa eu apagar aqui, acabou deslocando. E vou extrair a raiz do último. A raiz do último termo é 1. Acabou. Nós conseguimos, então, fatorar essa expressão. Essa expressão que não estava fatorada é um trinômio quadrado perfeito. É um trinômio quadrado perfeito por todos os motivos que eu expliquei anteriormente. E se é um trinômio quadrado perfeito, então nós podemos usar a técnica justamente para transformar no quadrado da soma. Vamos tentar fazer mais um? Agora vai aparecer o quadrado da diferença aqui. Vamos ver se você entendeu como fazer essas ideias. Aqui nós temos o segundo exemplo. Vamos lá. Segundo exemplo, vou colocar aqui bem centralizado. Vou separar todos os termos aqui. Ótimo, para deixar bem claro. Ok, muito bem. Então, tenta extrair a raiz de um dos termos. Bom, eu vou extrair a raiz desse y a quarta aqui. Ok. Tenta extrair a raiz de outro termo. Agora pense, hein? Cuidado que tem uma pegadinha aqui. Não dá para extrair a raiz desse último termo aqui, ó. É porque tem esse 6, não ia ficar raiz exata, né? Apesar de ter o y quadrado, eu vou ter que extrair a raiz desse 9 aqui, ok? Bom, qual é a raiz de y à quarta? A raiz de y à quarta é y ao quadrado. Qual é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Ok, até aí tudo bem. Agora você pensa, será que 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar o termo que está sobrando? Vai. Vai dar exatamente esse 6y ao quadrado que está aqui. Vamos completar com uma seta. Ótimo. Então, isso é um trinômio quadrado perfeito. Se é um trinômio quadrado perfeito, então nós podemos usar a técnica. Isso vai ficar o quadrado da diferença, diferença por causa desse sinal. Aqui fica y ao quadrado e aqui fica 3.